Então, essa é a ideia do conceito de visão. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre princípios, ok? O que seriam princípios? Negócio, missão, visão, princípios. Esses princípios dentro das organizações, né, eles eventualmente, eles também não são divulgados. Algumas empresas têm princípios bastante interessantes, mas esses princípios também não espelham a realidade das próprias empresas. Então, obviamente, a definição de princípios vai se tornar uma coisa que não vai ter aderência ao negócio, não é isso? Mas a ideia de nós tratarmos princípios, alguns autores também chamam de valores, outros até chamam de filosofias, mas as filosofias, para esses autores, são detalhamentos mais funcionais, ou seja, filosofias são mais voltadas a aspectos funcionais, ou filosofias da área de recursos humanos, filosofias específicas que se traduzem em políticas. Então, princípios, filosofias e políticas. Os princípios e filosofias estão mais associados a alto nível e as políticas consideram-se associadas mais às áreas funcionais. Então, algumas empresas, elas tratam de políticas de recursos humanos, né? Estão voltadas à função RH. Isso aqui é uma política financeira da organização, né? Então, está relacionada ao gerenciamento de recursos financeiros, ok? Mas, quando falamos de princípios ou filosofias básicas da organização, nós identificamos essas percepções de mais alto nível, que vão balizar o processo decisório das organizações, não é isso? Então, a ideia de nós falarmos sobre princípios, ok? Também alguns autores chamam de valores, nós identificamos como balizamentos para o processo decisório. Balizamento é o quê? É apoio. Balizar é apoiar. Então, balizamento para o processo decisório e o comportamento da empresa no cumprimento de sua missão. Então, observa-se que os princípios, eles estão associados à missão? Sim. Né? Então, esses valores, eles também vão trazer algum benefício à organização? É óbvio, não é isso? Então, balizam o processo decisório, de uma maneira geral, orientam o comportamento dos indivíduos, sem dúvida. Quando a organização ela tem princípios e valores, né, por exemplo, princípios éticos, né, obviamente isso vai orientar o comportamento do indivíduo. Se a nossa organização identifica como valores a segurança, por exemplo, então todas as atividades da organização vão ser pautadas na segurança, são valores institucionais. Obviamente, né, esses valores, esses princípios, eles vão balizar as estratégias, ou seja, todas as estratégias que as organizações forem desenvolver, elas têm que estar associadas a esses princípios e valores, óbvio. Né? Criam um diferencial competitivo, dependendo da circunstância, não é isso? Você, em função dos seus princípios e valores, pode criar-se um diferencial competitivo. Né? Se de repente eu estou falando em segurança, de repente um diferencial competitivo do seu produto ou serviço vai ser um produto, né, com desempenho seguro, né, altamente seguro, então altamente confiável. Então isso pode se traduzir, né, em estratégias que delineiem esses princípios e valores, ok? Muito bem, então vamos falar aqui de alguns princípios. Olha lá. Por exemplo, um hospital, ok? Então, olha lá, hospital, qualquer. Princípios, foco, né, no cliente, então nós colocamos ali o cliente. Princípios éticos, equipe, provavelmente no sentido, né, de trabalhar em equipe de maneira sinérgica. Atualização, provavelmente a atualização dos médicos, né, dos enfermeiros, dos técnicos administrativos, ou seja, a atualização intelectual é importante, e princípios cristãos. Então, provavelmente, esse hospital aí, ele deve ser aí um hospital cristão, né? Tipo uma Santa Casa, alguma coisa assim. Né? Ou seja, são princípios da instituição, são princípios da organização. Esses princípios, eles são valores institucionais que precisam ser respeitados por todos os indivíduos da organização, ok?
outros exemplos de princípios aí, inclusive alguns princípios, né, vale a pena frisar isso, eles podem se tratar de mnemônicos, né, com enunciados interessantes para que os indivíduos eles guardem isso mais facilmente. Por exemplo, uma empresa de fast food, né, negócio de alimentação, né, QSLV, olha lá o QSLV, quais são os nossos princípios? Qualidade, serviço, limpeza e valor. Né? Então, ou seja, se você de repente vai numa cadeia de fast food dessa qualquer aí, né, então você espera o quê? Você espera que o seu sanduíche, a sua comida tenha qualidade, no sentido, né, de que de repente aquele hambúrguer ele tem sempre aquele mesmo gosto, com aquele mesmo pão. Você sabe que o produto vai ser bem feito, que o processo é repetitivo, né, que o processo ele vai se traduzir exatamente naquele hambúrguer que você pediu, naquela especificação, não é isso? O serviço propriamente dito, né, a prestabilidade dos funcionários, a limpeza, não é isso? Então, se você vai numa cadeia de fast food, você de repente está olhando a cozinha, né, você está vendo que não há sujeira, então isso é um princípio. E valor, né, especificamente gerar valor para quem? Gerar valor para o cliente. Né? Então você observa que essa empresa, essa organização, ela identificou princípios coerentes com o quê? O seu negócio. E obviamente isso vai valorizar a identificação da sua visão. Por exemplo, um outro conjunto de princípios, né? Uma revendedora de automóveis, olha lá, qualidade, prestação de serviços, limpeza. O que a gente está identificando ali? Qualidade, prestação de serviço e limpeza, ou seja, serviços de qualidade, prestação de serviços, né, que gerem utilidade e limpeza. Então, de repente, essa revendedora de automóveis, se ela considera, por exemplo, que os princípios seja, por exemplo, um dos princípios seja a limpeza, de repente ela vai colocar lá, né, os funcionários da manutenção, até os mecânicos vestidos de branco. Estou dando um exemplo que pode se traduzir, né, nas próprias atividades da organização. E, obviamente, isso passa, né, qualidade, passa limpeza, sem sombra de dúvida. Né? Você olhar para o mecânico, ele vestido de branco, você provavelmente vai identificar que a empresa ela tem como princípio a limpeza. Não é isso? Então, isso é muito importante. Eu estou traduzindo para vocês a ideia de princípios para que vocês decorem menos, entendam mais os conceitos da administração. Ok? Então, essa seria aí a ideia da questão dos princípios. Ok? Tranquilo? Muito bom. Bom, pessoal, então vamos falar do passo número 5, dentro do nosso estudo, que seria a análise ambiental. Ok? Então, observa que o processo de planejamento estratégico é um processo, né, como o próprio nome diz, ele tem início, meio e fim, e tem todo o mecanismo de retroalimentação para começar o ciclo, de novo. Ou seja, digo para vocês que o processo de planejamento estratégico, ele é cíclico, início, meio e fim, e está em constante mudança e reavaliação. Ok? Então, essa reavaliação é fundamental também dentro do processo. Observa-se nesse momento que a análise ambiental é a análise do ambiente. Tome cuidado, não é só ambiente externo. Aqui nós avaliamos também as condições internas da organização. Tá? Então, quando eu falo de análise ambiental, é bom que você entenda que não é só o ambiente externo, ou seja, o ambiente que envolve a organização. Avalia-se também as condições internas da organização. Essa é uma das fases mais importantes do processo de planejamento estratégico, ou seja, em função da análise do ambiente, ou seja, das ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos da organização, é que nós vamos efetivamente identificar como nós estamos e para onde nós vamos. Então, a análise ambiental é um esforço importante para o administrador e dentro do processo de planejamento estratégico, ele tem que ser muito bem avaliado. Ok? Muito bem. Então, vamos falar da análise ambiental e, neste momento, vamos identificar o que seria a análise do ambiente. Então, é um conjunto de técnicas que permitem identificar e monitorar
permanentemente as variáveis competitivas que afetam a performance da empresa, ou seja, afetam o desempenho da organização. Ok? Então, a ideia de você analisar o ambiente reflete um conjunto de técnicas? Sim. Né? Aqui nós vamos avaliar algumas técnicas importantes que a administração nos disponibiliza para que você, como gestor, identifique como você vai analisar o ambiente. Ok? Então, vamos ao aprofundamento dessa discussão. Muito bem. Um aspecto interessante na análise ambiental, e logicamente, né, falando sobre o ambiente externo da organização nesse momento, é a identificação do que nós chamamos de públicos relevantes ou stakeholders. Ok? Essa figura você identifica que a organização, o sistema organizacional, né, está ali no meio, ok? E você tem uma série de públicos relevantes, ou agentes, ou atores, ok? Players, como o pessoal da área de negócios define. Então, você tem aí os clientes são interessados, são relevantes, lógico, né? Razão de existência da organização, os seus fornecedores, a equipe de trabalho, ou seja, aquelas pessoas que trabalham na organização, o governo, né? O governo é um público relevante, com certeza. Né? O governo, ele pode atuar como parceiro, o governo pode atuar como regulador, não é isso? Então, nós temos aí a questão dos públicos relevantes. A mídia, o jornal, é isso, a revista, a internet, os concorrentes, os distribuidores, os acionistas, a comunidade no entorno, ou seja, outros. O que nós estamos tentando avaliar é que, na análise do ambiente, você, quando for desenvolver o seu plano estratégico, você tem que considerar todos esses públicos relevantes. Esses atores, eles vão estar enquadrados na análise do ambiente externo, principalmente, e, quando se tratar da organização, na estrutura interna, como é o caso, por exemplo, né, da equipe de colaboradores, né, que efetivamente faz parte da própria organização. Ok? Então, é o que nós chamamos de públicos relevantes na análise do ambiente. Muito bem. Vamos avaliar essencialmente agora a análise do ambiente externo, como havíamos discutido, e nós vamos elencar o ambiente em duas partes, o que nós chamamos de análise do macroambiente e análise do microambiente. Ok? Para que nós entendamos melhor esse conceito, antes de nós discutirmos essa lâmina, eu vou utilizar agora o quadro branco para que a gente possa fazer um pequeno desenho para a nossa discussão, ok? Então, vamos ao quadro branco para que a gente possa discutir melhor a análise ambiental.